toda a honra, toda a glória e todo louvor seja para o nosso Deus, que é Pai, para Jesus Cristo, que é o Filho e Espírito Santo. A palavra do Senhor em Efésios 2, 4 e 5, nos diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós somos salvos. Pensem, Ele absorveu toda a nossa transgressão, tudo. Ele levou tudo isso para a cruz. Uma cruz que deveria ser nossa, mas Ele tomou para si. E além disso, Ele ressuscita. Cristo vive. E isso é motivo de celebração. Isso é motivo de declarar que o Senhor nos dá a maravilhosa graça que jamais poderíamos obter, senão através dele. Mas eu quero dizer um pouquinho mais a você. Ponha em ação a sua salvação. Como? A única palavra que me vem ao coração é dependência. Quando nós nos colocamos dependentes de Cristo, porque a palavra nos diz que Cristo nos dá vida. Quando nós colocamos Ele como nosso Senhor, creia, a graça é derramada todos os dias. Graça e misericórdia são derramadas, são renovadas todos os dias. E seja em situações ruins ou boas das nossas vidas, colocamos sempre Cristo à frente. Amém? Que possamos celebrar. Quero convidar você a celebrar conosco essa maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, e és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno é maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, lhe somos gratos. Não existe outra palavra para dizer, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa graça, pela graça que o Senhor nos concede todos os dias. Obrigada, Senhor, porque mesmo em qualquer circunstância da nossa vida, qualquer momento da nossa vida, nós podemos Te buscar. Nós podemos clamar ao Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer, Cristo, habita em nós. Vem fazer morada e nos auxilia em tudo que nós precisarmos. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada, obrigada por ter na cruz levado todos os nossos pecados. Obrigada, Senhor. O que seria de nós, Senhor, sem Ti? Mas nós queremos viver assim, Senhor, em contentamento, em alegria. Por Ti, Jesus, por Ti. Obrigada, Senhor. Assim nos acompanha através da palavra que o pastor Renato vai nos trazer. E aquece o nosso coração, Senhor, porque nós queremos Te buscar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós queremos estar contigo. E sim, sermos dependentes de Ti, Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. O que é o ser humano? O que é você? Você talvez pode até entender que eu fiz a pergunta errada, porque eu deveria perguntar quem é você. Mas não, na verdade o que a Bíblia nos mostra como palavra de Deus são respostas para a pergunta a respeito de o que nós somos. E quando nós recebemos respostas a respeito de o que nós somos, isso gera algo transformador em nós mesmos, porque vai nos revelando algo a mais, algo que na verdade somente o próprio Deus pode colocar diante do nosso horizonte e mostrar que alguns percalços pelos quais nós passamos na nossa vida têm a origem exatamente no fato de nós mesmos não conhecermos aquilo que Deus conhece. Aquilo que responde o que nós somos. E é assim que, quando nós pensamos a respeito desse o que o ser humano é, existe uma ciência toda que estuda isso, chamada antropologia, de alguma forma tentando dar razão e sentido ao ser humano. É o estudo do ser humano, antroposlogia, o estudo do ser humano. Segundo a Wikipédia, existem outras possibilidades melhores para se consultar, mas a Wikipédia é mais popular, a gente acessa ela e ela tem uma boa resposta. Ela diz que a antropologia é a ciência que tem como objeto o estudo sobre o ser humano e a humanidade.
de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões, tendo em conta sua origem, desenvolvimento físico, social, cultural, comportamento, psicologia, particularidades raciais, hábitos, costumes, conhecimentos, crenças e etc. Isso é antropologia, ou seja, aquela ciência que de alguma forma tenta dar uma resposta para a pergunta: o que eu sou e o que você é. E a Bíblia também entra nesse desenvolvimento, nessa apresentação, melhor talvez a palavra. Ela nos mostra assim o que o ser humano é. E tudo, na verdade, que se busca para dar uma resposta sobre o que o ser humano é, no fundo, na sua origem, tem o fundamento na Bíblia. Porque de lá surgiram praticamente todas as ciências modernas que se desvencilharam, se afastaram, se emanciparam da Bíblia e tomaram um caminho próprio. O que não foi bom. A Bíblia ela apresenta o ser humano como um ser criado pelo próprio Deus. Essa é a nossa origem. É de lá então que nós viemos. E para expressar isso, o Salmo 8 nos apresenta de uma forma grandiosa. E para esse primeiro texto de Deus, palavra de Deus, que eu quero te convidar. Salmo 8, os versículos 3 até o versículo 9. Esse que nos narra um pouquinho em forma de poema, aquilo que Deus é, se transforma então também em oração e diz assim a partir do versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que profundidade de um poema, oração, que se volta a Deus, reconhecendo que tudo aquilo que nós temos à nossa disposição para administrar, tudo aquilo sobre o qual nós exercemos, sim, como o Salmo mesmo diz, autoridade, poder, domínio sobre os animais, sobre tudo que está à disposição, Deus mesmo nos colocou pelo fato de nos ter criado para isso. Nos ter chamado à existência para isso. É para isso que nós de fato existimos. E o salmista reconhece em profunda contemplação que toda a realidade surge daquilo que Deus é, da ação do próprio Deus. E que sem olhar para essa ação do próprio Deus, nós não conseguimos contemplar, nos maravilhar com toda essa criação, reconhecendo a sua origem e reconhecendo a nossa própria origem, de onde nós mesmos viemos. A questão é que, mesmo sendo tão profundo, existe aqui um mas, aquele maldito mas. O mas que nos mostra assim que na verdade não é natural do ser humano voltar-se em profunda contemplação e admiração a Deus. Não é. Não é natural do ser humano buscar um relacionamento aprofundado com Deus. Não é natural do ser humano buscar a realidade de Deus como fonte de tudo aquilo que é importante para nós. Não é natural do ser humano esse nível de contentamento, de exultação, de alegria que o Salmo 8 nos apresenta como palavra de Deus. Não vem do ser humano naturalmente nascido como criatura de Deus. Há necessidade de algo a mais para que isso possa acontecer. Para que um ser humano naturalmente nascido se volte a Deus dizendo: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, e depois então passa para perguntar a respeito de si mesmo, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, como se de alguma forma esse salmista diminuísse aquilo que o ser humano é diante da grandeza daquilo que está à sua volta, e de fato nós também poderíamos concordar que diante de toda a existência da criação de Deus nós somos tão ínfimos, tão pequenos.
Deus se importa realmente com essa formiguinha que nós somos na crosta terrestre, quando olha lá de cima para isso? É mais ou menos como a gente olhando um formigueiro, quase nem diferencia aquele monte de formigas ali. É mais ou menos assim que o salmista diz. Mas de repente o salmista diz, não é assim a realidade. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então ele se volta para a realidade de novo de Deus, para aquilo que Deus é e para aquilo que Deus chama a existência. Só que para que ele possa fazer isso, ele precisa ser despertado pelo próprio Deus. Todo ser humano, para que de fato possa nutrir um relacionamento com Deus, precisa ser despertado pelo próprio Deus para ser inserido nessa realidade, contemplar então a si mesmo sendo aquilo que ele é e tudo ao seu redor como algo de ação do próprio Deus. Romanos 8 nos mostra um pouco dessa realidade do que é o ser humano e como isso acontece a partir então da ação do próprio Deus, que conduz seres humanos naturalmente nascidos, rebeldes e distanciados, e que costumam se distanciar mesmo depois de inseridos num relacionamento com Deus. Como esse ser humano consegue então, ou lhe é permitido que desfrute dessa realidade de Deus. E Romanos 8, então, de 1 até o versículo 11, que eu leio na tradução de Almeida, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Preciso me desculpar com você porque é impossível explanar toda a profundidade desse texto, e qualquer pretensão minha de fazer uma explanação seria realmente muita soberba e orgulho, porque é impossível. Esse é um dos textos mais profundos, mais complexos e mais espetaculares da palavra de Deus, na profundidade como ele consegue comprimir tanta coisa em tão poucas frases. Somente Deus mesmo pode fazer algo assim. O que eu quero mostrar para você a partir dessa realidade, deste texto, é que existe em nós, sim, uma luta profunda que esse texto nos mostra, que é uma relação entre carne e espírito. Ele está respondendo a essa nossa pergunta a respeito de o que é o ser humano. Esse texto está dizendo que existe em nós uma realidade que se contradiz, se contrapõe, que luta. Essa realidade diz respeito a esse ser humano em uma tensão grandiosa, porque carne, aqui colocada, significa aquela natureza pecaminosa do ser humano. É tudo aquilo que distancia o ser humano de Deus. É tudo aquilo que gera no ser humano uma rebeldia contra Deus e que
passo a passo, vai distanciando o ser humano do próprio Deus e da vontade de Deus. Qual é o resultado disso? O texto nos mostra mais de uma vez, mas já no versículo 2 ele chama de pecado, uma cisão essencial, fundamental, que gera natureza, na sua essência, de distanciamento de Deus. Erro do alvo. Fomos criados, chamados à existência para um relacionamento com Deus. Quando isso é rompido, tudo o que é na nossa essência se distancia daquela sua origem. Isso se chama pecado. E qual a consequência? Morte, destruição, aniquilamento. Quando o texto, então, contrapõe isso a uma outra realidade daquilo que é o ser humano, ele chama, então, a palavra de Deus chama isso de espírito. Isso é tudo aquilo que em nós nos aproxima de Deus. É aquela sensação profunda de que há algo em nós que clama por Deus e que gera de alguma forma uma conexão com Deus. E quando nós ouvimos algo, por vezes nem compreendemos como um todo, mas sabemos que ali existe algo a mais, que Deus mesmo está nos falando. Dentro de nós surge então algo que nos conecta com essa realidade de Deus. Isso é chamado, então, na Bíblia de Espírito. Não o Espírito de Deus, mas esse Espírito, o que nós somos como ser humano. E então aquilo gera uma relação existencial também entre Deus e mim. Isso que Deus, então, vai proporcionando para, de alguma forma, estar em conexão. Isso se chama, então, essa realidade dentro de nós de espírito, que aproxima, que gera, então, o que a palavra nos apresenta no versículo 6, vida e paz. Diferente de pecado e morte, a presença, o espírito gera vida e paz. E a palavra, então, nos mostra que, dependendo do que nós nutrimos, ou como aqui nós lemos, para aquilo que nós nos inclinamos, nós estamos nutrindo pecado e morte, que vão se tornando cada vez mais intensos, ou vida e paz, que vão se tornando cada vez mais abundantes. Porque o pendor da carne, diz o versículo 6 no início, ou seja, a tendência de seguir as coisas que nos distanciam de Deus, dá para a morte, isso é óbvio, isso é desde o início da rebeldia do ser humano contra Deus, e isso é repetido ainda até hoje, quando nós nutrimos coisas que nos afastam de Deus, quando nós não buscamos a presença de Deus, quando nós não estamos nos inclinando e buscando as coisas do Espírito. Então, essa relação entre carne e espírito vai nos revelando que existe sim dentro de nós uma relação tensa, bastante tensa. Mas que, segundo a palavra de Deus, nos revela que para aquelas pessoas que creem em Jesus, esse Jesus, para as pessoas que creem em Jesus, ali se experimenta a resposta de Deus, para que então essas pessoas consigam compreender como um ser humano naturalmente nascido chega à experiência que o salmista fez, de profunda contemplação, maravilha, ou de maravilhado diante de Deus, louvá-lo, adorá-lo, se relacionar com Ele, buscá-lo, desfrutar da sua presença, apesar de todas as circunstâncias da vida. Isso é gerado pelo Espírito Santo de Deus, essa presença de Deus em nós. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso é uma coisa interessante, que a palavra de Deus é muito mais categórica e bem menos politicamente correta do que muitas pessoas cristãs até gostariam e querem ser no nosso tempo. A palavra de Deus é muito categórica. Aqueles que estão com o agir do Espírito Santo em si e creem em Jesus, esses são filhos de Deus.
Os que não têm a presença e o agir do Espírito Santo em si estão afastados de Deus e ponto final. O que é maravilhoso é saber que o Evangelho é essa boa notícia que nos proporciona uma aproximação de Deus a partir de Cristo Jesus, que foi totalmente resolvida pelo próprio Deus e apresentada como solução para nós. E então essa presença de Deus em nós se renova. Mas a questão é que para algumas pessoas essa ideia de Deus habitando em uma pessoa pode parecer muito estranha. Deus habitando, sim, Deus aqui dentro, Deus mora aqui dentro. Deus escolheu aqui dentro, assim, no meio das minhas entranhas e no meio dessas confusões aqui Deus está. É uma noção estranha para muitas pessoas que lidam com a antropologia de uma forma confusa, talvez distanciados da realidade que a palavra de Deus nos coloca. Para muitas pessoas apenas existe um corpo e uma razão, e o cérebro controla tudo, e isso basta. É assim. O intelecto determina as emoções e as ações, e o corpo responde. E vamos lá, seguir adiante. Elas limitam, na verdade, o ser humano a algo apenas físico e mental. A palavra de Deus, ela nos revela que há algo a mais faltando nesse ser humano, faltando neste ser humano, que é o próprio Espírito de Deus, que restaura algo naqueles que creem em Jesus Cristo. Restaura algo que somente Deus pode fazer. Somente o agir de Deus em nosso favor pode restaurar isso em nós. E Ele o faz colocando a sua presença em nós a partir desta mensagem do Evangelho que você e eu estamos ouvindo. E assim Ele vai fazendo então a sua obra, morada em nós. Sim, no meio dessa confusão toda que a gente é, ali Ele quer estar, por graça e misericórdia, porque é assim que Ele coloca a ordem na casa, ordem no caos. Em algum momento esse ano a gente vai ter uma série de pregações sobre isso, mas agora só lembrando, assim que Ele coloca a ordem no caos, fazendo morada em nós, porque nós por nós mesmos não conseguimos. Sabe por quê? Porque você e eu, nós já fizemos a experiência de ter ouvido muitas coisas que nós sabemos apropriadas para a nossa vida e nós não colocamos em prática. Porque não basta apenas instrução. Não é apenas por ensino que nós chegamos à salvação. E não é apenas por ensino que nós colocamos coisas em prática na nossa vida, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Porque discipulado não é apenas aprendizado de ensino, é experiência concreta do agir de Deus. Mais uma vez, Deus habitando em nós, fazendo morada em nós. Os grandes intelectuais não necessariamente são grandes pessoas que se relacionam com Deus, porque não é o conhecimento que gerará maior intimidade no nosso relacionamento com Deus, mas é a maior experiência daquilo que Romanos 8 nos apresentou, o Espírito de Deus sendo derramado em nós. Porque, afinal de contas, essa é uma promessa dele, de Jesus. Foi assim que Jesus disse que faria, quando ele disse aos seus discípulos, prometendo o Consolador, em João capítulo 14, a partir do versículo 23, ele dizendo: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É assim que funciona de fato as coisas. Não é pela muita leitura de livros, apesar de que eu amo as leituras dos livros, mas é pela presença do Espírito que haverá então relacionamento a partir daquilo que Jesus nos legou.
E daí sim as leituras dos livros, inclusive da palavra de Deus, nutrirá o pendor para o espírito e não mais para a carne. Porque quer saber de uma coisa? Toda vez que a gente não nutre algo para o espírito, automaticamente e naturalmente estamos nutrindo o pendor para a carne. É isso. Ou nós nutrimos para o espírito, ou será para a carne. Não há possibilidade de um caminho neutro. Você sabe disso, a palavra de Deus já nos diz. A palavra de Deus repete essa realidade da presença de Deus que quer habitar em nós em vários momentos. E ela reafirma essa verdade absoluta para a minha vida e para a sua. Para essa vida cristã decisiva, que só pode acontecer a partir deste momento da realidade de Deus em nós, como a palavra de Deus nos diz em Romanos, que se não temos o Espírito de Deus, ou seja, a presença de Deus em nós, nós nem podemos ser chamados cristãos, nem podemos ser chamados filhos de Deus. Essa realidade da presença de Deus, então, é repetida em vários momentos para confirmar que ela é realmente uma verdade absoluta. Para ser cristão, é necessário não apenas uma fé racional em Jesus, não apenas conhecer coisas e saber versículos, não é apenas viver uma vida ética. O decisivo mesmo, aquilo que é essencial e importante, está registrado em textos como, por exemplo, Gálatas 2. Gálatas 2, 19 a 21, que vai reforçar esta ideia. Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Paulo está discutindo, na verdade, o que se deve fazer, o que se não deve fazer, questões da lei, a disputa dos Gálatas, porque tinham decaído da fé em Jesus e aí procuravam outro caminho para encontrar como seguir diante com Deus, achando que por si só conseguiriam. Paulo, então, volta para o que é essencial, dizendo para eles: falta-lhes o Espírito Santo. Falta-lhes o Evangelho, falta-lhes a presença de Jesus, e ele o exemplifica dizendo: Cristo vive em mim. De novo, essa realidade que nós percebemos de promessa de Jesus em João 14, confirmada em Romanos 8 e agora reafirmada como verdade absoluta aqui novamente em Gálatas. A partir do Evangelho e do relacionamento com Deus, na pessoa que crê, então, essa busca pela realidade de Deus vai se aprofundando. E essa realidade da presença de Jesus, então, ela se expande, porque ela diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é o mais importante para responder o que é o ser humano. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa isso para a minha vida? Que Cristo vive em mim. Sim, Cristo habita em mim. Se nós fôssemos olhar ainda Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, mais uma vez se reforçaria essa mesma ideia. Somos como um santuário, um templo, um espaço que Deus escolheu para habitar. O que significa isso de forma concreta? Que Cristo habita aqui. Que Cristo habita em mim. Que Cristo habita em você ou quer habitar em você, se você ainda não fez essa experiência com o Evangelho e com a presença de Deus. Que Cristo quer fazer morada em você, que Ele quer preencher a sua vida com a presença dEle. E isso para se tornar o que há de mais importante no que responde a pergunta pelo o que é o ser humano. O que é isso concreto? Entre muitas respostas, uma delas, que talvez para mim seja importante, você pode dar outras, e existem muitas outras, e muitos outros versículos na palavra de Deus para te dar respostas para isso, e a sua realidade é diferente da minha. Mas isso gera para mim uma nova forma de compreender o que é o ser humano.
Isso significa para mim que, diante dos desafios da vida, eu não olho para mim mesmo, mas para Jesus, que por meio do Espírito Santo habita em mim. Eu olho para Jesus, pela presença e morada que Ele fez em mim, que algumas vezes parece meio esquecida, quem sabe até diante de tantos desafios pelos quais passamos, quando nós daí, na verdade, nos distanciamos mais ainda de Deus, quando mais precisamos. Jesus habita em mim, pela presença do Espírito. E isso muda tudo, porque Ele está lá junto comigo, lutando as lutas que eu luto, percebendo os pecados que eu cometo. Jesus está lá me amando, me cuidando, querendo me capacitar, querendo fazer com que a minha profunda experiência seja: ó Senhor, quando contemplo os céus, obra das tuas mãos. E no final então possa dizer: ah, Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você já orou pedindo a presença desse Jesus em você? Você já orou pedindo a presença deste Espírito Santo em você? Porque é isso que transforma pessoas naturalmente nascidas em pessoas cristãs. Ou talvez está no momento agora de procurar renovar isso, para poder se voltar novamente a Deus, contemplando e louvando. Quero te convidar a fazer isso agora. Talvez seja a primeira vez que você faça, ou seja o momento de experimentar uma renovação do que significa não ser você mesmo que vive, mas Cristo em você. Deus amado, Senhor da vida, aquele que dá respostas para aquilo que nós somos. Obrigado porque Tu não desistes de nós. E fazes sempre de novo o Teu convite para nos voltarmos a Ti. Quero nesse momento, Deus, Te agradecer pela oportunidade de abrirmos a Tua palavra e percebermos que ela é tão atual, porque ela é eterna e é palavra Tua. Palavra que nos desafia, mas palavra que nos motiva para uma realidade tão maior e mais profunda e mais ampla do que por vezes nós percebemos. Nos faz voltar mais a Ti, Senhor. Talvez nós não saibamos fazer isso, porque não tenhamos ainda a experiência deste Teu habitar em nós. Então, neste momento, eu quero clamar por esta pessoa específica, Senhor, que neste momento tem percebido na sua consciência de que nunca clamou pela presença de Jesus nela, que nunca clamou pelo habitar do Espírito Santo, que nunca clamou pedindo que o Senhor fizesse morada real e concreta nela. Quero clamar por esta vida e esta pessoa. E que neste momento, Pai amado, no nome santo de Jesus, no poder do Teu Santo Espírito, Tu estejas fazendo morada nela, Senhor. Que no reconhecimento humilde da necessidade, o Senhor tenha a oportunidade de agir para transformar esta pessoa em filho ou filha amado Teu. Para aqueles que ouviram, Deus, e que precisam renovar esta experiência da presença do Teu Santo Espírito como algo real e concreto para o qual se inclinam, então que assim o Senhor esteja renovando e trazendo de volta à consciência a necessidade do viver para Cristo. Que o Senhor renove todas as coisas e encha o nosso coração de exaltação ao Teu nome, porque Tu és Senhor e Deus de toda a vida e de cada um de nós que se volta a Ti. Obrigado, Pai, por esta realidade que transforma tudo o que nós somos. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Todo dia seja meu viver para Te honrar, minhas atitudes todas para Te louvar.
O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja meu viver para te honrar. E tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Estar na presença de Deus é algo que Deus mesmo nos proporciona. É só Ele que pode nos trazer a consciência de que este tempo, agora que nós tivemos, é um tempo de experiência, de culto. É um tempo de experiência da presença de Deus que quer se derramar em nossas vidas. Que bom que você pode chegar neste momento final de bênção, tendo experimentado essa presença de Deus, porque isso significa pendor para o Espírito, inclinar-se para o Espírito, e você fez. Isso deixará diferença na sua vida durante os dias que vão seguir. O Senhor Deus já te abençoou, mas para que isso seja reforçado e renovado e reafirmado, quero impor esta mão ainda sob restauração sobre você, para que o Senhor te abençoe, para que Ele levante o rosto amoroso e resplandecente, com um sorriso largo e afável em teu favor sobre você. Que o Senhor assim te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre você o seu rosto. Por misericórdia de você, que Ele te dê da sua própria paz. Que assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e que faz morada em nós. Amém.